Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. No vídeo de hoje você vai aprender a fazer essa linda nécessaire. Olha só, além de ter esse formato super charmoso, ela é bem prática e o acabamento é perfeito, olha só. Toda forradinha, bonitinha. E olha só que legal, quando ela está em uso, ela fica, olha, num formato de diamante. Olha que linda, olha só. Ela é super versátil e cabe bastante coisa. Dá pra você fazer usando retalhos. E sabe uma coisa mais legal ainda? É uma pecinha muito fácil para você vender. Afinal, qual mulher não quer uma nécessaire que seja prática, não é mesmo? Se você ainda não se inscreveu no canal, já se inscreve e ativa o sininho, porque o YouTube vai entregar para você em primeira mão toda vez que houver novidade aqui no canal. Deixa o seu like no vídeo e vem comigo aprender. Esse projeto nós vamos fazer utilizando duas pernas de calça jeans, tá? Mas você pode usar outro tecido também. É só seguir as medidas direitinho que dá tudo certinho. E nós vamos usar como base um molde medindo 27 por 27 centímetros, ok? Muito bem. Então, primeira etapa, a gente vai separar aqui uma perna. E em uma das pernas, nós vamos cortar uma parte inteira com o molde, tá? Então, nós vamos colocar aqui, ó. Eu gosto de pegar aqui no meio a parte mais reta que eu tiver aqui, porque a perna, ela faz essa voltinha. Eu vou pegar o meio aqui assim e vou colocar bem certinho aqui na costura pra mim cortar, tá? Pra ficar bem certinho. E aí, eu vou cortar aqui no tamanho do meu molde. E aí, vai ficar assim, ó. Você vai cortar a sua peça de 27 por 27, tá? Vai cortar uma medindo 17 por 27, 14 por 27. Para a alça, você vai cortar 8 por 40 centímetros, tá? Você vai precisar de um zíper medindo 26 centímetros. Se o seu zíper já for aquele zíper comprado pronto, você pode comprar um de 25 centímetros, ok? E além disso, nós vamos precisar compor o forro. Para o forro, nós vamos precisar de duas peças medindo 14,5 por 27. E duas peças medindo 14 por 27, certo? Muito bem. Então, nós vamos começar daqui pra cá fazendo o seguinte. Nós vamos preparar a nossa alça. A nossa alça nós vamos preparar assim, ó. Você vai dobrar ao meio, tá? E depois vai dobrar ao meio de novo. Então, vai ficar como um viés, tá? Dessa maneira assim, ó. Você vai fazer assim, ó. E vai dobrar novamente, tá? Toda ela. E aí, depois que você dobrou, passou o ferro bonitinho, você vai passar uma costura de um lado e a outra costura do outro lado, ok? Veja, passei a costura dos dois lados e olha só como ficou bonitinha, tá vendo? Muito bem, vamos reservar aqui. Nós vamos primeiro pregar o zíper na parte de cima, tá? E como que a gente vai fazer? Nós vamos preparar esse zíper primeiro. E aí, o que que acontece? Se o seu zíper for um zíper comprado pronto, você não precisa fazer nenhum acabamento nele, tá? Porque ele já vem com aquela bordazinha que dá pra você pregar sem ter o relevo aqui do zíper nas beiradinhas, né? Se o seu zíper for de metro, como o meu, você vai cortar 4 pecinhas assim, ó, medindo 3 centímetros. E aqui tem que ser 2 centímetros maior que a largura do seu zíper, tá? Então, aqui o meu zíper tem 4 centímetros, a minha pecinha tem 6. E como que a gente vai fazer isso aqui, ó? Você vai pegar pelo lado direito, ó, vai pôr o zíper aqui, deixando 1 centímetro pra lá e 1 centímetro pra cá. Aí, você vai colocar a outra pecinha por cima, tá? E aí, o que que você vai fazer? Você vai costurar aqui e dos lados. Porém, dos lados, você não pode pegar o zíper, tá? Aqui você vai costurar o zíper e as duas pecinhas. Mas dos lados, você vai costurar só o tecido, tá? E o mais perto do zíper possível.
dos dois lados, ok? Assim, aí vai ficar assim, né? Olha só, preguei bonitinho aqui. Agora, eu vou cortar aqui os cantinhos e vou cortar a costura bem rente aqui, ó, tá? Pra mim poder virar essa pecinha, tá? Ficar bem bonitinho o meu zíper. E vai ficar assim, olha só, com esse acabamento bonitinho aqui no final, tá? Como a gente vai passar a costura aqui depois na união das peças, não tem problema ficar aberto aqui, tá? Então, agora a gente vai pregar esse zíper. Então, o que a gente vai fazer? Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai marcar o meio de todas as peças, tá? A gente vai dobrar assim, bonitinho, ó. Dobrar assim e vai cortar aqui, ó, uma pontinha só aqui pra poder marcar o meio, tá? Se você quiser também pode marcar com um lápis, ó. Bem bonitinho, marquei. Ó, deixei o piquezinho aqui, tá vendo? Agora aqui eu faço a mesma coisa e com os forros também. E o zíper também, ó. Eu coloco aqui as pontinhas aqui, ó, certinhas, tá? E marco aqui, dou um piquezinho bem pequenininho, tá? Aqui, ó, só pra marcar, ó. Marquei aqui. Como essa parte a gente vai pregar, não tem problema. Marquei aqui, ok? Isso é pra gente conseguir fazer a peça bem centralizadinha, não ficar sobrando pra um lado mais que pro outro, ok? Então, muito bem. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, vamos fechar aqui esse zíper, a gente vai pregar em uma das partes, tá? Então, olha só, a gente vai colocar com o direito do zíper com o direito da peça, tá? Então, você vai pegar o meiozinho do zíper com o meiozinho aqui da peça, ó, bem bonitinho assim, tá? Se você quiser, pode pregar primeiro aqui, tá? Se você já tiver uma facilidade para fazer, você vai fazer já com o forro. Então, você vai colocar o direito do forro com o direito do tecido. Vai alinhar aqui com o meiozinho aqui também, ó, tá? Bem bonitinho. Aí, você pode pôr o alfinete, tá? Alfinetar direitinho. Assim, tá vendo? E aí, o que você vai fazer? Você vai passar a costura pregando o zíper na peça. Então, aqui, ó, você vai observar que você tem aqui o zíper. Então, você vai passar a sua costura aqui, ó, antes do seu zíper, tá? Na hora que você for costurando, você vai sentindo aqui com a mão, tá? E pregando. E você pode, nesse momento, usar o seu calcador pra zíper, se você tiver, tá? Então, você posiciona ele assim, ó, bonitinho aqui, tá? Antes do zíper aqui e passa a costura bem direitinho, ok? E aí, olha só, passei a costura bem passadinho, bonitinho. Agora, eu vou virar assim, ó, tá? Ó, acertar bonitinho aqui, tá vendo, ó? Aí, aqui, ó, quando você costurar, se sobrar alguma pontinha aqui do zíper, né, da parte que a gente fez o acabamento do zíper, você corta, tá? Aí, agora aqui, ó, você vai passar o ferro bem direitinho e vai passar uma costura de press-ponto aqui, ó, bem na beiradinha, sem pegar aqui no zíper, tá? Deixando aqui a canaleta do zíper solta, tá? Você verifica direitinho se o seu zíper tá abrindo e fechando bonitinho, tá? Então, passa a costura com bastante capricho aqui, ok? Passei a costura, olha só como fica bonitinho, bem acabadinho, tá vendo? Agora, nós vamos fazer o seguinte, vamos pegar a outra parte, tá? E vamos pregar aqui, ó. Vamos ver aqui a marcação que a gente fez com a marcação aqui do zíper, ó. E aí, nós vamos pegar o forro, tá? Aqui, vamos colocar por cima também, ó, tá? E vamos fazer a mesma coisa que a gente fez no outro. Passar a costura aqui bem certinho, deixando todas as pecinhas alinhadinhas, ok? E aí, olha só,
Ficou bonitinho aqui, ó. E bonitinho aqui no forro também. Tá vendo? Aí, você vai observar que aqui, ó, a sua peça tá maior do que o seu forro, tá? E por quê? É de propósito que a gente fez isso, tá? Porque aqui, ó, nós vamos puxar, ó, vou fechar aqui. Nós vamos puxar isso aqui e vamos esconder o nosso zíper, tá? Vamos deixar assim, ó, bonitinho aqui, ó. Tá? Ó, vai ficar assim, tá bom? Então, alinha aqui direitinho, passa o ferro e deixa o seu zíper assim. Não precisa costurar, tá? É só deixar bonitinho assim que a gente vai continuar e vai ficar bonitinho a hora que a gente fechar aqui a nossa peça, tá bom? Agora, nós vamos pregar a nossa alça, tá? Como que a gente vai fazer isso, ó? A gente vai contar 5 centímetros aqui no meio certinho. Você vai contar 5 centímetros pra lá, 5 centímetros pra cá. Você vai dobrar assim a sua pecinha, tá? E vai posicionar ela assim, ó. Aí você alfineta pra você levar debaixo da máquina e costurar. Ó, aí você vai passar a costura aqui e passar aqui também, bem reforçadinho, bem bonitinho, ok? E aí, olha só, preguei a alça aqui, ó, bonitinha, tá? E aí, você vai fazer o seguinte, depois que você dobrou bonitinho, pregou a alça, você vai passar uma costura aqui de segurança, tá? Pra ficar certinho aqui o seu forro com o seu topo, tá? Muito bem. Aí, aqui tá prontinho. Eu passei também uma costurinha aqui pra segurar a minha dobra. Agora, nós vamos fazer o forro, tá? O forro é esses 2 pedaços de 27 por 14,5, tá? Então, o que que a gente vai fazer? Ó, a gente tem aqui os dois, ó. A gente vai colocar direito com direito. E vai fazer uma costura aqui, porém, nós vamos deixar 10 centímetros aqui pra gente poder virar a bolsa depois. Faça uma margem de 1 centímetro. E aí, olha só, costurei, deixei aqui aberto, certo? Agora, eu vou abrir a costura e passar o ferro pra ficar bem abertinha, bem bonitinha, tá certo? Muito bem. E aí, você vai posicionar esse forro assim, ó. Direito pra cima, vai colocar aqui a pecinha. Lembrando que a gente tem a medida aqui, todas as peças no final, elas têm que ficar com 27 por 27 centímetros, ok? Muito bem. Agora, o que que a gente vai fazer? Nós vamos pegar o nosso molde e vamos fazer um hexágono com ele, tá? Você vai medir 8 centímetros aqui, 8 aqui, tá? E aí, você vai fazer assim, ó. 8 aqui e 8 aqui. Agora, você vai unir um no outro, tá? Ó, desse jeito assim, ó. E vai fazer isso em todos os cantinhos. E aí, onde você marcou, você vai cortar. E aí, vai ficar assim, ó. Aí, você vai posicionar sobre essa pecinha aqui, colocar assim, ó. E você vai perceber que vai dar certinho aqui, ó. De um lado, do outro, aqui e aqui, tá? Aí, você vai riscar e vai cortar. E aí, vai ficar assim, tá? E pra saber se o seu tá certinho, você vai pegar a sua régua e vai medir. Ele tem que estar todos os ladinhos com 11 centímetros e meio, ok? Muito bem. Então, agora, olha só o que que a gente vai fazer. A gente vai deixar essa alcinha aqui bem acomodada. Vai pegar essa parte e vai colocar sobre essa daqui, olha. Tá vendo que dá certinho, bonitinho? Nós não vamos cortar essa aqui antes, tá? Aí, a gente vai fazer o quê? A gente vai alfinetar e vai costurar
em volta, ok? E vai ficar assim, ó, depois que você costura, tá? Ó, dessa maneira. Aí agora você vai cortar aqui, ó, as pontinhas que deixou, tá? E aí você pode cortar, fazer um corte aqui, uma costura bem estreitinha aqui. Quando você estiver costurando, eu sugiro que você passe 2 costuras, tá? Pra ficar bem reforçado. E aí você vai cortando em volta e deixando a margem bem fininha, bem estreitinha. Com cuidado, é claro, para não cortar demais e depois a costura descosturar também, tá? Então, você corta as pontinhas e corta a margem. Deixa uma margem de mais ou menos, um pouco menos de meio centímetro, tá? E aí, ó, corta ela toda. Então, olha, cortamos direitinho, tá? Aqui, ó, tem a abertura do meu forro, tá? Ó, olha só. A abertura do forro, tá vendo? E por dentro tem a abertura do zíper que a gente pregou. Então, você vai virar depois, ó, depois do zíper, tá? Você vai abrir o zíper e aí você vai virar a sua peça todinha, ó. E aí, olha só, vai ficar assim, né, ó. Desse jeito assim. Só que antes, a gente vai fechar a parte do forro aqui, ó, tá? Que a gente deixou aberto. Então, você pode fazer um ponto invisível ou pode levar na máquina, ó, e passar a costura aqui, ok? E aí, olha só, está prontinha a nossa nécessaire. Olha que legal. Aqui eu coloquei a costura, o contrário, tá? Pra não ficar muita costura aqui, pra não ficar grosso. Então, eu coloquei ela o contrário. Mas se a sua peça for inteira, não tem nenhum problema, tá bom? E aí, olha como ela fica linda, tá vendo? Ela é muito espaçosa. Olha só o acabamento, né? Fica super legal, olha só. Todo acabadinho, né? E olha que bonito. Quando ela está em uso, ela tem um formato de diamante. Olha só que linda, olha só. Super bacana, não é mesmo? E sabe de uma coisa melhor ainda? Você consegue vender fácil uma nécessaire como essa. Se você gostou, não esquece de dar o seu like no vídeo. Copie o link que está na descrição e compartilhe aí nas suas redes sociais. Assim você ajuda o nosso canal a crescer mais e mais, tá bom? Então, fica com Deus, um beijo e até o próximo vídeo.